Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma leitura da Palavra de Deus, um estudo bíblico minucioso, onde nós estaremos juntos, nesse momento, lendo a Bíblia, compreendendo, observando o que Deus tem a passar para nós através dos seus escritos. E que esse capítulo 19, vamos ler o livro de Números, capítulo 19, para ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo. Então eu convido você, tá? Vamos juntos ler esse capítulo, para que nós venhamos, ter mais conhecimento da palavra de Deus e o que ele está passando para nós nesse sentido, que nos diz assim: E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha e sobre o qual não se tenha colocado jugo. E dai-a ao sacerdote Eleazar. Ele a retirará para fora do acampamento e a imolará diante dele. E o sacerdote Eleazar tomará um pouco do sangue com o dedo e dele espargirá 7 vezes em direção da tenda da congregação. E se queimará a bezerra à vista dele, tanto o couro, a carne, como o sangue e as fezes. E o sacerdote tome pau de cedro, isopo e carmim, os lançará no meio do fogo que queima a bezerra. E o sacerdote lave suas vestes e banhe seu corpo em água. Depois entre no acampamento e o sacerdote ficará imundo até a tarde. Observa, essa novilha ruiva, vermelha, que vamos dizer assim, ela estava ali para expiação do pecado do povo de Israel. Porque quando eles estavam no acampamento, eles injuriaram contra Arão, que é irmão de Moisés. Eles queriam, o povo estava querendo que não fosse só Arão que fosse sacerdote, mas que os filhos de Levi também fossem sacerdotes. E isso Deus não gostou. Não gostou dessa confusão toda que eles fizeram. Então, se você quiser assistir, se você quiser saber melhor essa história, tem no vídeo passado, tá? Entra lá e assiste, que tem aqui no canal o vídeo passado, que eu tô contando essa história. Aí diz assim, para você ver, o sacerdote que fez esse holocausto era para expiação de pecado do povo de Israel. E esse sacerdote que fez essa expiação de pecado, ele ficou com o pecado. Ele levou para si o pecado. Tanto que a Bíblia fala que o sacerdote ficará imundo até a tarde. Por quê? Porque ele estava fazendo uma expiação de pecado. Pecado do povo de Israel. Para eliminar o pecado, para que aquele pecado fosse já eliminado do povo. E por isso que fala uma ovelha, ruiva, uma bezerra ruiva, que era meio avermelhada. Que ali, observa que quando Deus pediu para Eleazar fazer esse sacrifício, ele pediu para Eleazar, ele mandou queimar o novilho inteiro, com sangue, com fezes, com tudo. E fala: E o que a tiver queimado, lave suas vestes e banhe seu corpo em água, e ficará imundo até a tarde. E o homem limpo recolha a cinza da bezerra e a coloque fora do acampamento, em um lugar limpo, e ela ficará guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, que é expiação. E o que apanhar a cinza da bezerra, lave suas vestes e permanecerá imundo até a tarde. Isto seja por ordenância perpétua
para os filhos de Israel e para os estrangeiros que moram entre eles. Quem tocou o cadáver de algum homem, este permanecerá imundo durante 7 dias. E ele se purificará com água no 3º dia. E no 7º dia se tornará limpo. Se ele não se purificar no 3º dia, não se tornará limpo no 7º dia. Para vocês terem uma noção, quando você visita, vai a um velório, você tem que fazer uma expiação de pecado. Tem que fazer. É bíblico. Talvez você fale assim, mas por quê que eu tenho que fazer essa expiação de pecado? É porque é bíblico. Tudo o que tocou no cadáver de homem que morreu e não se purificou, este contamina o tabernáculo do Senhor. E este homem será exterminado de Israel. Ele está imundo porque a água da separação não foi espargida sobre ele, e sua imundícia está sobre ele. Você está entendendo? Muita gente fala assim, as leis do Velho Testamento são leis passadas, a gente não obedece. Não temos que obedecer essas leis. O mundo espiritual, ele é bem mais complexo do que nós imaginamos. Para nós, não tem nada a ver você ver uma pessoa morta, estar próximo de uma pessoa morta, né? E depois a pessoa vai, senta na cama, deita, não lava as roupas. Antigamente, as pessoas mais idosas, mais de antigamente, elas quando vinham do velório, elas tiravam todas as roupas, ia direto pro banheiro, lavava a roupa, pegava aquela roupa e lavava, né? E se purificava, né? Se limpava, tomava banho. E hoje em dia é a coisa mais normal, né? As pessoas verem gente morto, ir no velório, é a coisa mais normal. Mas diante da palavra de Deus, diante de Deus, não é normal. E para falar para você que não é normal, tem uma mulher que ela mexe com microtério, essas coisas todas aí. Ela sempre tá dando palestra no YouTube. E ela tava falando, se a gente soubesse quanto que é impuro um cadáver, a gente não chegava próximo dele. Você tá entendendo? Quanto que é impuro. Você não pode nem ir no cemitério. Ela falou que é a coisa mais horrenda. E ela vê espíritos também. Ela diz que saem muitos espíritos do corpo da pessoa que morre. Olha, por isso, aí você vai entender por que que Deus proibiu. Ele exigiu tanto, né, que uma pessoa, quando fosse a um velório, visitasse alguma coisa morto, aquela pessoa estava imunda. Aí que você vai compreender. É por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas das vezes a gente acha que não tem nada a ver. Mas quando a gente leva para o mundo espiritual, leva as coisas para o mundo espiritual, porque se você vai num velório, você traz para dentro da sua casa todo aquele espírito maligno que estava acostado naquele corpo. E outra coisa muito séria que as pessoas fazem e não dá importância, porque a ciência, né, ela, entre parênteses, está ajudando você, é quando você faz doação de sangue. Quando você pega tem um órgão de outra pessoa, um coração de outra pessoa, um rins de outra pessoa. Se você soubesse como mal que você traz para si quando a pessoa faz isso, quando a pessoa faz transição de sangue, doa sangue, vocês não imaginam como que é ruim. Por isso que a igreja, muitas igrejas, não, acho que é só a igreja adventista que ela proíbe, né? Doação de sangue. Eu também não aceito doação de sangue. Vocês sabem por quê? Porque a pessoa que tá com aquele sangue,
A alma, ela habita, o espírito, a alma, habita no sangue da pessoa. Então, se você leva aquela alma, aquele sangue para uma outra pessoa, aquela pessoa vai estar mais demoniada. Vai estar mais demoniada. Pode perceber que toda pessoa que recebeu o sangue de outra pessoa, isso já foi cientificamente falado. Ela traz muito mais problemas espirituais para a vida dela. Tanto que a pessoa que recebe um órgão de outra pessoa, aquela pessoa carrega nas costas dela a vida daquela pessoa com quem ela pegou aquele órgão. Deus deu um órgão para cada um de nós. Ah, mas por que faz isso? É o diabo que faz isso. E as pessoas tendem, né, a achar que a pessoa está dando vida. Quem dá vida é Deus. Quem dá vida para você é Deus. Então não tem esse negócio de você ficar, eu vou doação de sangue, eu vou doar. Eu estou falando isso biblicamente, espiritualmente. Você que recebeu o sangue de alguém pode saber que a sua vida não é boa. Tem algo perturbador na sua vida. Você vai ter uma vida, você não vai ter vida, você vai ter você vai vegetar. Porque você não sabe o que aquela pessoa que morreu passou. Qual que foi a vida daquela pessoa. O que aquela pessoa está sentenciada. Você não sabe. E aquela pessoa, se não pediu perdão, não adianta você pedir perdão, porque o sangue da pessoa está correndo em você. Não adianta você pedir perdão, porque aquela pessoa não pediu perdão. Nós, cada um de nós, a Bíblia é bem categórica que fala, cada um de nós vamos dar conta da nossa alma. Você não vai dar conta da alma de quem está lá, que já está morrendo, que já está morta, mas está viva, o sangue dela está correndo no seu corpo. Tá vendo? Você contaminou o seu corpo com o corpo de outra pessoa. Você contaminou o seu sangue com o sangue de outra pessoa. Tá vendo a importância do mundo espiritual? No mundo material parece ser lindo, maravilhoso. Você ganhou uma nova vida, você está andando, você está fazendo isso, fazendo aquilo. Mas o seu mundo espiritual está uma desgraça. Quando você recebe, você fica ansioso, você vai ter doença mentalmente. Pode ter certeza que toda pessoa que receberam sangue de outrem, ela não bate bem. Ela é perturbada mentalmente. Ela é depressiva, ela tem crise de ansiedade. E sem falar, né, a vida espiritual dessa pessoa. Sem falar a vida espiritual dessa pessoa. Então, eu não recebo sangue. Eu não recebo. Eu não quero que ninguém me doe nada. Eu não quero nada, nenhum órgão. Se eu tiver que morrer, então que morra. Mas eu não quero receber sangue de ninguém. Eu tô falando por mim. Eu tô falando por mim. Porque já basta meus problemas. Eu ainda vou carregar problemas de outrem? Você tá entendendo? E é nesse caso que Deus está falando para as pessoas. Se você visitar um morto, você tem que chegar e se purificar. Se purificar, se lavar. Pedir a Deus perdão para tirar aquele pecado daquela pessoa, que aquele espírito maligno não fique encarnado em você. O mundo espiritual, irmão, é muito, 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 muito mais intenso do que você pensa. Todas as doenças que são geradas no mundo atual, no mundo, né? Atual não, no mundo sempre foi, elas vieram de espíritos. Não foi Deus que colocou, foi espíritos trevosos. Porque o diabo, ele veio para quê? Para matar, para roubar, para destruir, para trazer doença, para trazer mal.
Então, tudo que for em desacordo com a palavra de Deus, você está trazendo para si o mal. Então, é por isso que Deus nos alerta, né? Olha, quando vocês for visitar um morto, eu peço que vocês nem vá, mas quando forem, vocês chegam em casa, se lava e se purifica durante 7 dias. Olha só. Quem tocou um cadáver de algum homem, este permanecerá imundo durante 7 dias. A Bíblia fala isso. E quando você ouve testemunho de pessoas que trabalham no microtério, se você nunca ouviu testemunho de pessoas que trabalham no microtério, eles têm um monte de coisas para te revelar. É coisas assim que você fica de boca aberta. Nem deveria ter cemitério na cidade, no centro da cidade. E nós vimos muito, né? As prefeituras deveriam retirar todos esses cemitérios de próximo da cidade, né? De dentro da cidade. Deveria ter uma cidade só para cemitério. Antigamente tinha. Na época de Deus, na época de Moisés, tinha um lugar que era só para os mortos. A cidade dos mortos. Porque ninguém ia lá somente para enterrar as pessoas. De tão imundo é aquele lugar. Para você ter uma noção, os trabalhos pesados de feitiçaria, de macumbaria, de espiritismo, de demoníaco, é tudo feito em cemitério. Por que eles fazem esses trabalhos em cemitérios? Você nunca parou para pensar nisso? Por que eles mandam ir fazer esse trabalho lá no cemitério? É porque lá é onde está a legião dos demônios. Lá é o local onde os demônios habitam. Tá entendendo? Lá é o local onde os demônios habitam. Onde está nos corpos das pessoas, porque as pessoas já morreram e ele está tudo ali, ó. Tudo ali, em volta. E ele se purificará com água no 3º dia, e no 7º dia se tornará limpo. E se ele não se purificar no 3º dia, não se tornará limpo no 7º dia. Tudo que tocou o cadáver de homem que morreu e não se purificou, este contamina o tabernáculo do Senhor, e este homem será exterminado de Israel. Ele está imundo porque a água da separação não foi expandida sobre ele, e sua imundícia ainda está sobre ele. Agora imagina só, o homem que entrar no tabernáculo. Agora eu falo uma coisa para vocês. Quantas pessoas que não são veladas dentro de templos evangélicos? Ali está profanando a palavra de Deus. Está profanando Deus. Por isso que as igrejas estão fracassadas, estão derrotadas. O diabo está ganhando lugar ali. Onde já se viu você velar um corpo dentro da igreja? Se a Bíblia diz que é imundo, aquele local, aquele tabernáculo, aquela igreja fica imunda. Não sou eu que estou falando, gente. É Deus que está nos revelando. É Deus que está nos orientando. Olha, não faça isso. Se vocês fizerem, vocês vão trazer maldições. Vocês vão trazer desgraça para a sua casa. Para a igreja. Todos ali estão contaminados. Todo fica contaminado. Ah, mas o pastor era santo. Que santo? A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um santo sequer, um justo sequer. Todos nós temos pecado, porque nós estamos no habitat do demônio. A terra é habitat do demônio. E você acha que você não tem demônio? Eu tenho demônio, você tem demônio, todo mundo tem demônio. Porque nós somos perseguidos. Nós somos perseguidos. Falar que você não tem demônio, nós somos perseguidos. É por isso que Jesus, quando andou aqui na terra, ele disse: orai e vigiai sem cessar. Orai e vigiai sem cessar. Nós temos que todo momento estar no nosso pensamento, a nossa mente voltada para Deus. Para que esses demônios não cheguem. E mesmo assim eles ainda chegam. Mesmo assim eles se apoderam, porque eles lançam. Eles ficam lançando. Nós temos olhos, nós temos ouvidos.
Nós somos seres humanos, pensativos, nós pensamos, nós temos os nossos... Quando você vê uma maldade, alguém fazendo uma maldade, alguém vendo aqui no seu ouvidinho, faça isso, que não tem nada a ver. Um momento de fraqueza. Um exemplo que eu vou te dar sobre isso é quando Jesus estava na mesa com Pedro. E Jesus estava contando para Pedro que eles iam pegar ele, eles iam crucificar Jesus. Mas aí Pedro pegou e falou assim, nós não vamos deixar. E Jesus falou assim, afasta de mim, Satanás. Falou para Pedro. Pedro estava endemoniado naquele momento. E Pedro estava pensando que estava fazendo algo bom. Que estava protegendo Jesus. Tá vendo como que... É por isso que eu falo para você que nós somos endemoniados. É nesse sentido. Você quer alguma coisa? O nosso eu, ele é bom. Então ele quer coisa boa. Mas só que nós não entendemos o mistério dos espíritos. O mundo espiritual nós não entendemos. Às vezes você está pensando que está fazendo bom para alguém, coisa boa para alguém, mas não, é um demônio que está te usando para fazer bem para aquela pessoa. Porque aquele bem que você está fazendo para ela está destruindo ela. É complicado, né? Mas é assim. Até o bem que você faz para as pessoas, às vezes, você está levando o demônio para a vida dela. Então nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Eis que esta é a lei. Se um homem morreu numa tenda, e quem entrar na tenda, e tudo o que estiver nela será imundo durante 7 dias. Tem um costume do povo cigano, se alguém morre naquela família, eles queimam toda a casa. Pode ser o homem, a mulher fica viúva e fica com os filhos tudo pequenininho. Eles queimam toda a casa. Eles tiram, porque para eles aquilo é porque a morte, ela é das trevas. Então eles tiram o mal, eles querem eliminar o mal do meio do acampamento. Eles destroem toda a casa da pessoa que morreu, que aquele morto viveu. Eles destroem tudo. Tudo. Colher, eles destroem tudo, queima tudo. Não escapa nada. Até as roupas das crianças eles queimam. As que tem que pegar tudo novo, tudo de novo, construir toda a casa toda nova de novo. Por quê? Porque eles têm esse conhecimento. É um conhecimento que veio enraizado neles, que eles carregam entre eles. E todo vaso aberto que não tiver um pano atado sobre ele será imundo, tá vendo? É o que eu acabei de falar para vocês. Tudo é imundo. E todo aquele que tocar alguém que morreu pela espada, ou outro morto, ou um osso de algum homem, ou uma sepultura, será imundo durante os 7 dias. Então, se você vai e passa perto de uma pessoa que morreu, você tocou no cadáver. Agora, imagina, se você tocar no cadáver, você será imundo? Imagina se você ficar vestindo a roupa de um morto. Não tem nada a ver. Tem, irmãos, tem muito a ver. A gente acha que não tem nada a ver. Mas o mundo espiritual, ele é muito, como fala, muito oculto aos nossos olhos. E quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente fica mais sábio, mais inteligente. Tomarão um pouco de cinza da queima da expiação para o imundo, e sobre ela deitarão água viva num vaso. E um homem limpo tome isopo e mergulhe na água, e espargirá sobre a tenda, sobre todos os móveis, e sobre as pessoas que estiverem ali, e sobre quem tocou o osso, ou o morto, ou o falecido, ou a sepultura. E o limpo aspergirá sobre o imundo no 3º dia e no 7º dia. E no 7º dia o purificará. E o que era imundo lave suas vestes, se banhe com água, e estará limpo à tarde.
E se o que estiver imundo e não se purificar, este será exterminado no meio da assembleia, porque contaminou o santuário do Senhor. Não foi espargida sobre ele a água da separação e ele é imundo. Isso lhe será por ordenança perpétua. E o que espargir a água da separação, lave suas vestes. E o que tocar a água da separação, ficará imundo até a tarde. E tudo que o imundo tocar, ficará imundo. E o homem que tocar naquilo, ficará imundo até a tarde. Essa é a ordenança de Deus para nós. Então, talvez você fale assim, eu obedeço, eu sou cristão, eu obedeço os 10 mandamentos. Mas a lei de Deus não é só, não tá só nos 10 mandamentos, não fica só exclusiva nos 10 mandamentos. Ele deixou muita lei. Por que ele deixou essas leis? E você observa que estas leis, as leis de Deus para nós, ela não está num só livro, ela está em 3 livros. Ela está em 3 livros, que é o Êxodo, Número, Deuteronômio. E o livro de Levítico, ela está em 4, né? Êxodo começa, né? Êxodo já começa, e o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Então, praticamente 3 testemunhas que contaram a mesma história. Porque a Bíblia fala que onde 1 ou 2 estiverem, a Bíblia fala assim, onde 1 ou 2 estiverem juntos, né, na presença de Deus, né, aquilo é verdadeiro. Então, irmãos, eu falo para vocês, a gente precisa conhecer a verdade. Então, para que serve essa ovelha vermelha? Para que foi a ovelha vermelha? A ovelha vermelha aqui estava simbolizando Jesus Cristo. Aquela ovelha morreu para o pecado de Israel que eles cometeram no deserto. As injúrias que eles fizeram contra Arão. Porque eles não obedeceram a palavra de Deus. Então, é por isso que veio a ovelha vermelha. A ovelha vermelha foi em sacrifício ao pecado daquele povo. E fica aí, se você gostou, você compartilha esse estudo e continue conosco, se inscreva no canal, para que você possa aprender mais. Talvez você fale assim, essa mulher está falando um monte de asneira, um monte de besteira. Mas essa asneira, essa besteira que você está falando, está na Bíblia. Se você não leu a Bíblia junto comigo, eu convido você, volte no início desse vídeo e lê de novo esse capítulo 19 do livro de Números, para que você possa compreender, porque às vezes até você falando asneira, você está pecando. Você está transgredindo a palavra de Deus. Então isso, para não te imputar isso, mais um pecado para você, tenha conhecimento. É o que eu te falo. Tenha conhecimento. Se você acha que eu estou falando asneira, conheça o seu Deus. Conheça Deus. Ouve o que Ele está falando conosco. Ouve o que Deus fala com você. Para que você não seja uma pessoa exterminada da presença de Deus. Para que Deus ainda tenha misericórdia de você e você possa alcançar de Deus o perdão. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos a cada dia nos santificar, nos purificar, que nós possamos ser santos diante de Deus, porque Ele mesmo disse, sede santo, porque eu sou santo. Ele quer pessoas justas, pessoas tementes, obedientes na presença dEle. Então fica aí esse alerta, né, espiritual para você. Antes de você falar alguma bobagem, alguma asneira, observa, vê como que Deus age em nossas vidas. Tenha conhecimento do mundo espiritual, porque o mundo espiritual que nós vivemos a comando do mundo espiritual. Toda doença que está no seu corpo, toda doença que está na sua mente, é envolvida por espíritos.
Nós somos apenas uma máquina. Nós somos uma máquina. Tudo que você faz é espíritos que te induz a fazer. Tudo que você fala são espíritos que induz você a fazer. Você é um nada. Se Deus tirar nesse momento o ar que você está expirando, pode ter certeza que você não vive um minuto sequer. Fica aí a dica. Não fale o que você não sabe. Tenha conhecimento, porque até o que você pensa, você vai ser julgado. Então tenhamos mais prudência quando nós estamos falando do mundo espiritual. Que Deus nos abençoe a cada momento, né, para que nós possamos aprender mais dos seus ensinamentos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E eu convido você a se inscreva nesse canal. Se você gostou, inscreva. Se você não gostou, inscreva a si mesmo. Dá joinha, dá não gostei, faz o que você quiser, mas esteja colaborando conosco para o crescimento desse canal. E até o próximo vídeo, se assim Deus, né, nos permitir. Até breve.